Você já ouviu falar na infame casa que era o lar de 200 demônios? É isso mesmo. No vídeo de hoje nós iremos falar de uma das casas mais assombradas dos Estados Unidos. Alguns descrevem esse local como a boca do inferno, uma espécie de abertura por onde forças malignas podem atravessar para o nosso mundo. Esse caso também é diferente de um caso de assombração comum, porque tecnicamente se trata de uma possessão. Mas antes de irmos ao caso, eu já peço para que você deixe o like agora no início do vídeo, se inscreva se não for inscrito e ative o sininho de notificação. Me siga também no meu Instagram, que é @CamilaGSantos, para não perder as novidades aqui do canal. Agora vamos ao caso. Em novembro de 2011, a família Emmons se mudou para uma casa comum em Gary, uma cidade do estado de Indiana, nos Estados Unidos. A família era composta por LaToya Emmons, Rosa Campbell, que era sua mãe, e mais 3 crianças, de 7, 9 e 12 anos, que eram seus filhos. A casa ficava na Rua Carolina, número 3860, em um bairro simples, mas que atendia às necessidades da família no momento, sendo uma casa relativamente grande para o valor que eles pagaram. E aqui eu já deixo um alerta: se você for alugar uma casa e tá vendo que o negócio é bom demais para ser verdade, não alugue. Procure outra casa, porque a chance de acontecer alguma coisa ali sobrenatural é grande. Após se estabelecerem na casa, a família estava feliz e satisfeita com a vida nova. Mas cerca de um mês depois, em dezembro, algumas coisas começaram a acontecer. A presença de mosca começou a incomodar a família Emmons, mas o que parecia ser apenas um caso estranho de pragas começou a tomar proporções assustadoras. Moscas varejeiras enormes surgiam do nada e tomavam conta das paredes da casa, formando nuvens escuras e produzindo um zumbido que não deixava ninguém dormir. A situação ficava ainda mais difícil de compreender quando se parava para pensar que em dezembro era inverno, então era uma época que não era comum aparecer insetos em Indiana. E além disso, nenhuma outra casa da vizinhança era alvo das moscas. Então, seja lá o que estivesse atraindo essas moscas, era apenas naquela casa. E outro fato curioso é que as moscas pareciam ter uma preferência pelo sótão da residência. A família chegou a contratar profissionais para acabar com as moscas, mas não importa o método que eles usavam, elas sempre acabavam voltando alguns dias depois. Mas como tudo que tá ruim pode piorar, infelizmente para a família Emmons, as moscas não era mais a única preocupação. Eles começaram a escutar ruídos durante a madrugada, como se alguém estivesse andando pela casa, enquanto todos estavam na cama dormindo. As portas abriam mesmo trancadas e as janelas batiam, mesmo sem vento nenhum. E essas manifestações na casa pareciam progredir na medida que o tempo passava. Em uma certa noite, a família foi acordada com um barulho muito forte, que parecia ser algo ou até alguém caindo da escada. E um detalhe é que todas as portas e janelas estavam trancadas, ou seja, sem sinal de invasão. E mesmo assim, no chão da cozinha tinha pegadas de lama que pareciam ser de botas. Registro de boletim de ocorrência da cidade mostra que a família chegou a chamar os policiais para ver se alguém tinha invadido a casa, mas eles não encontraram nenhuma evidência de invasão e, além disso, os policiais relataram que se sentiram mal quando entraram na residência. Depois desse incidente, as coisas pioraram. Fenômenos paranormais ocorriam a qualquer hora do dia e ficavam cada vez mais intensos. Rosa Campbell relatou que um copo de água chegou a ser arrancado de sua mão e arremessado violentamente na parede. Ela também relatou que viu um vulto no corredor da sala que desapareceu alguns instantes depois. As crianças relataram que havia uma presença invisível na casa que empurrava, cutucava e enforcava eles. Meses se passaram nessa situação até que no dia 13 de março aconteceu um dos eventos mais chocantes. LaToya Emmons relatou que nesse dia ela encontrou uma das crianças levitando na cama, aparentemente em estado de transe. A criança estava flutuando a cerca de 1 metro acima da cama. LaToya gritou aterrorizada e a criança caiu na cama e acordou sem se lembrar de nada. Todas as crianças começaram a manifestar comportamentos
comportamentos estranhos, entravam em transe, seus olhos reviravam e começavam a agir como animais, uivando, rosnando e até tentando morder, e elas se esqueciam de tudo isso quando acordavam. Numa noite, LaToya acordou com um som estranho vindo do quarto de sua filha mais nova, de 7 anos. Ela foi rapidamente até lá, e quando ela chegou no quarto, ela viu a criança com o pescoço retorcido e falando em uma língua estranha. Gente, o que mais me dá medo é quando a criança começa a agir estranho. Aí não tem filme de terror que seja pior do que isso. Criança agindo estranho é assustador. LaToya disse que não parecia ser a voz de sua filha saindo da boca da criança e que, ao perceber que não estava sozinha, a menina começou a gritar que todos na casa iriam morrer. E depois a criança correu e bateu a cabeça violentamente na parede, desmaiou e precisou ir para o pronto-socorro para ser hospitalizada porque tinha deslocado o ombro. E depois desse ocorrido, sem ter para onde ir, LaToya recorreu à igreja. Ela conversou com alguns padres e um representante foi dormir na casa dela por alguns dias para verificar os eventos. E é claro que as atividades diminuíram quando o representante estava lá. Então ele recomendou uma limpeza espiritual e falou para ela grudar crucifixos pela casa, mas isso não adiantou. Logo, as manifestações voltaram e a família resolveu chamar um médium que tinha sido recomendado por um vizinho. O médium visitou a casa e, depois de uma análise minuciosa, ele deu uma péssima notícia para a família Emmons. A casa estava infestada por demônios e o médium conseguiu identificar pelo menos 200 forças malignas. E adivinha onde estava a maior presença de espíritos malignos? No sótão, onde as moscas adoravam ficar. Ele recomendou alguns rituais, mas disse que a melhor decisão seria a família se mudar. Porém, os Emmons estavam basicamente falidos. Eles usaram todas as economias na compra da casa, então eles não tinham para onde ir. E para completar, um assistente social foi enviado até a casa para verificar a situação das crianças, porque um professor viu que uma delas tinha marcas que parecia ser de agressão. Mas ao chegar na casa, a assistente social, Valerie Washington, foi surpreendida por uma das manifestações. Ela viu uma das crianças andando pelas paredes como se fosse uma aranha. Valerie chegou a dar uma entrevista e disse que viu aquilo com seus próprios olhos e que era real. Ela disse: "Eu acredito que alguma coisa fora do reino da normalidade está acontecendo com essa pobre família. Eles estão enfrentando uma situação terrível." A coisa tomou uma proporção tão grande que outras autoridades se envolveram e relataram terem presenciado coisas sobrenaturais. O próprio capitão da polícia, Charlie Walsh, afirmou ter presenciado situações sobrenaturais ao atender ocorrências dos vizinhos, que chamavam a polícia com frequência por conta dos gritos que vinham da casa. Como fenômenos paranormais são complexos e difíceis de explicar, as crianças acabaram sendo afastadas de LaToya por suspeita de maus tratos. A essa altura, a casa já era alvo da imprensa e recebeu o apelido de a Casa dos 200 Demônios. O padre Michael Magno se envolveu no caso para ajudar a família Emmons, mas pediu descrição e que tudo ocorresse longe da mídia, para não colocar a igreja no meio de um espetáculo. Ele recomendou uma série de exorcismos na casa e na família, e disse que aquele local era uma porta de entrada dos demônios para o nosso mundo. Investigadores paranormais revelaram que o terreno já teve uma outra casa construída nos anos 60, e era sede de uma espécie de culto satânico, envolvido na invocação de demônios para realizar favores. A investigação também concluiu que o culto encerrou suas atividades nos anos 70, depois que a casa pegou fogo. Uma senhora, que não quis se identificar, disse que participava desse culto e que reconheceu um endereço quando viu o caso na TV. Ela disse que o culto realizava sessões de possessão demoníaca e que muitas forças do mal estavam envolvidas em tudo o que aconteceu ali na época. Após tanto desespero e terror, a família Emmons começou a receber ajuda e conseguiu sair daquela casa.
Porém, a fama de casa mais assombrada dos Estados Unidos continuou rendendo algumas histórias. Em 2016, Zak Bagans, apresentador do programa Ghost Adventures do Travel Channel, se mudou para o endereço a fim de produzir um documentário sobre o local. O programa recebeu o título de Demon House e contou com uma produção cara, com equipamentos de ponta para registrar manifestações paranormais e uma equipe grande para correr atrás de vizinhos, testemunhas e outras evidências de atividades demoníacas ligadas ao local. Até o padre que realizou os exorcismos e não queria mídia foi convencido a falar sobre o assunto. No entanto, a família Emmons decidiu manter distância da casa e não se envolveu. Os produtores relataram que viram, ouviram e sentiram várias manifestações desde que se instalaram no local. Os objetos se movendo, os barulhos estranhos e os vultos eram tão constantes que a produção temia ser acusada de manipulação, mas eles juram que era tudo inacreditavelmente real. O padre implorou para que eles desistissem, ou que ao menos ficassem no local com alguma proteção espiritual diante do perigo que a casa oferecia. Alguns membros da equipe do programa desistiram da gravação, alegando que estavam enlouquecendo à medida que passavam tempo dentro da casa. Quando Zak, o apresentador que estava morando na casa para as filmagens, precisou ser hospitalizado por 4 dias, ele alegou que se sentia amaldiçoado e que tinha medo de continuar lá. Posteriormente, ele disse que continuou a gravar por conta do contrato com o canal, mas que sentia que até as filmagens feitas naquele lugar eram perigosas de algum jeito. 2 membros da equipe relataram mais tarde que sofreram quadros de depressão aguda e que a culpa era do tempo que passaram na casa dos demônios. Ainda em 2016, após o fim das filmagens, Zak decidiu comprar a casa e destruí-la. Mas segundo o padre, isso não resolveu nada, porque o local, que agora é um terreno vazio, continua sendo um portal para forças malignas. O programa que realizou a filmagem soltou uma edição muito editada e sofreu críticas por supostamente ter manipulado tudo. A família Emmons, que sofreu muito dentro daquela casa, nunca mais se envolveu com nada relacionado a ela. Mas o padre, que supostamente não queria fama, escreveu pelo menos 3 livros sobre esse assunto. Atualmente, o terreno se encontra vazio, mas com mau agouro que parece estar instalado para sempre no local. Já os vizinhos, aparentemente, fizeram um pacto para não tocarem mais no assunto e trazerem um pouco de paz para a vizinhança. Mas a antiga casa dos 200 demônios continua atraindo curiosos que afirmam que coisas amaldiçoadas ainda acontecem naquele local. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E é bom lembrar que esse é um caso muito famoso e pode ter muita especulação em cima dele, e até umas coisas podem ter sido aumentadas. E é muito difícil atestar a veracidade completa dos relatos. Até porque quem conta um conto costuma aumentar alguns pontos. E não se esqueça de deixar nos comentários se você já conhecia esse caso, deixa o like nesse vídeo também, e caso tenha dicas de casos que queira ver aqui no canal, também deixe nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo, até mais! Tchau!